A próxima palestra, tá? São novas tecnologias que complementam antigos workflows. O Rafael, da Faveri, diretor de operações da CIS Brasil, cursou engenharia de operações e trabalha há 12 anos no mercado de broadcast. Quem é Rafael? Quem não colocou o nome ainda para o sorteio, ainda dá tempo, tá, pessoal? Nome e e-mail. Bom, boa noite a todos. Como o Daniel me apresentou, meu nome é Rafael, da empresa CIS Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de workflows, de integração de multiplataformas com novos e antigos modelos de workflow. Vamos falar um pouquinho também da CIS, é uma empresa que é um ano especial para a gente está fazendo 25 anos esse ano, então sobreviver nesse mercado broadcast na América Latina durante esse tempo é um bom orgulho para a gente, né? Bom, isso aqui na verdade é só não é bem uma agenda do dia, é apenas um guia para a gente ter noção do que a gente vai falar hoje, falar um pouco da CIS, falar um pouco da NAB, mitos e realidades, né, do que realmente a gente vê, do que acontece na NAB. Conceitos de lente ao transmissor, exatamente o que mudou do passado para cá, da década de 90 para cá, e se realmente isso pode ser o fim do broadcast ou não. Quais são as evoluções dos workflows de produção, tá? Nós fizemos uma enquete com vários broadcasters no mercado e perguntando as grandes dificuldades que eles tinham no momento e o que eles estavam querendo procurar na NAB para resolver os problemas de workflow. E nós tivemos algumas respostas, que a gente vai bater um papo sobre isso também, e, obviamente, alguns exemplos aí desses problemas. Bom, a CIS hoje, enfim, como eu falei, 25 anos, bem especial para a gente isso. Nós ficamos baseados na Flórida. Essa base na Flórida, na verdade, é um processo muito mais de integração de novas tecnologias. É uma estrutura muito grande, que provavelmente seria bem difícil de montá-la aqui no Brasil devido a problemas burocráticos, importação, exportação, ou até mesmo estar perto da tecnologia. Então, nós montamos essa base avançada na Flórida para facilitar todo o processo de integração de sistemas. Mesmo assim, aqui no Brasil, nós temos 2 escritórios bem grandes, no Rio e em São Paulo. Temos uma base avançada também em Portugal, na verdade, para atender mais as ex-colônias portuguesas na África, principalmente na parte de áudio. A gente tem muitos projetos por lá. Bom, a gente pensa também com relação à parte de reseller e revenda. A gente tirou um pouco desse estigma, passando mais para integrador, não só de sistema, mas que a gente pensa em integrador de soluções, na verdade, provedor de soluções para vocês, porque o mercado sempre pediu isso para a gente, não focar apenas num fabricante, mas focar na solução. Então, a gente consegue unir dessa forma fabricantes e para proporcionar uma melhor solução. Além disso, também uma parte de grande orgulho para a gente, no nosso escritório da Flórida, a gente tem uma unidade muito grande de OEM, onde a gente fabrica, que a gente monta equipamentos, como o Network Solution da Sony, que é muito vendido aqui no Brasil, mas poucos sabem que é a CIS que desenvolve esse sistema por trás. Tá? Bom, eu acho que tem alguns pontos também bem interessantes, alguns marcos nesses 25 anos da empresa, como o primeiro disc recorder digital vendido no Brasil. Isso é um fato curioso, foi na época que o Faustão saiu da Bandeirantes e passou para a TV Globo, e a abertura do programa, não sei se quem lembra aqui, que ele falava e saía cobra, lagartos pela boca dele, eram 144
layers de vídeo, mas isso em 89. Então, o primeiro disc recorder que veio para o Brasil veio para fazer exatamente essa abertura. Era um sistema que tinha capacidade de gravar 32 segundos e custava na casa de $200 mil. Então, a gente vê como a tecnologia avançou e como tudo muda, né? O primeiro editor não linear vendido no Brasil, em 1992, foi uma grande aposta da CAS na Avid. E, bom, a gente já está aí esse tempo todo representando o sistema. A Avid é uma grande líder no mercado. E, recentemente, até esse mesmo primeiro sistema que foi vendido, a CAS comprou de volta da produtora que ele vendeu. E o sistema funciona hoje perfeitamente. Então, está disponível para quem quiser verificar. Primeiro servidor de vídeo também, isso foi um dos marcos da CAS. Bom, e para complementar essa parte de integração do que a gente pensa, a gente trouxe novas linhas agora em 2013, passando a representar fabricantes como a Ross Video, tem a palestra amanhã, a Object Matrix, é uma empresa inglesa voltada para storage nearline, a Dixon Sport, que é um fabricante muito forte na área de estatísticas de esporte, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, integrando isso a todo um workflow de produção. E a Synergy e a Sound Device, que complementam toda essa nossa linha. Bom, sobre a NEB, o que a gente queria, na verdade, falar é essa cortina de fumaça que a gente vê na NEB. Pode parecer meio loucura, mas a gente pensa que, antes de clientes e fornecedores, nós somos do mesmo ramo de mercado profissional, igual a vocês. E a gente, conversando com muitos fabricantes, quando você vai num stand, vai em outro, você nunca ouve de que, olha, infelizmente meu sistema no momento não está 100%, vai ficar melhor aqui, vai ficar melhor lá. Então, essa cortina de fumaça que a gente fala, porque sempre tudo é 100% em todos os stands, todos os fabricantes. Você tem a melhor solução do mundo e é isso que a gente quer conversar com vocês hoje, mostrar que não existe o fabricante perfeito de uma ponta a outra e existe, sim, integração entre fabricantes para que isso possa funcionar. Tá? Bom, nós como eu disse no início, nós fizemos diversas perguntas para broadcast ao redor do Brasil sobre problemas que eles estavam encontrando e, principalmente em termos de integração do sistema, e o que a CAS poderia ajudar a procurar para integrar isso. Então, a gente conseguiu as 4 principais respostas ou problemas que nos foram passados, principalmente o custo de transição para Firebase, cabeças de rede, grandes emissoras hoje já fizeram a sua transição, mas ainda temos as regionais, ainda temos muitas produtoras de pequeno e médio porte, então corremos atrás dessas informações. O drama dos codecs, né? Codec, quando a gente conversava um pouco com o pessoal de engenharia de N emissoras, quando você iniciava um projeto, você sempre conversava em que sentido que ele queria seguir. Por exemplo, olha, minha captação vai ser XTCam, minha captação vai ser P2, Panasonic. E você desenhava um projeto baseado nisso. 2 meses depois da implantação do projeto, esse mesmo engenheiro volta para você e fala, olha, eu preciso captar agora GoPro, eu preciso 5D, eu preciso celulares. Então, e além disso, os codecs hoje em dia cada vez está com mais qualidade e mesmo um usuário simples de internet ou de celular não aceita mais ter nenhum vídeo com pixelizado, por exemplo. Então, você estando em casa, no seu celular ou na internet, quando você vê aquele vídeo pixelizado, normalmente você procura outro que esteja de melhor qualidade. Só que do nosso lado, o que isso impacta? Você tem bitrate maior, você tem storage maior para armazenar isso, você tem banda maior para poder processar todas essas informações. Então, esse drama dos codecs é uma coisa que veio bem forte em cima da gente. A parte de nearline, arquivamento, contingência, isso também foi uma surpresa para a gente, porque o mercado pensou muito nisso nesse exato momento. A gente acredita que seja por causa dos eventos que estão por vir, né, principalmente Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim. Então, todo mundo está preocupado com o seu backup, com a sua contingência, com toda
com toda a segurança que o seu sistema pode ter. Então, essa questão também foi levantada. E a parte de custo de armazenamento online, não é o Nearline, nem LTO, custo online, então, para edição direta. Então, esses são custos que estão bem elevados hoje em dia. Então, essa foi uma preocupação que nos foi passada. Bom, em função disso, a gente passou algumas horas pesquisando, tentando identificar na NAB algumas tendências do mercado, né? E tendências que pudessem estar junto da realidade financeira também, o que a gente sabe que acontece no Brasil. Então, a CAS buscou muitas informações, buscou muitos fabricantes, e para poder ver um pouco o que está acontecendo realmente com esse conceito que a gente sempre teve, da lente ao transmissor. Então, não muda se você estiver no linear ou não linear. O processo de trabalho é o mesmo. Então, você tem uma ideia, uma captação, vídeo e áudio, uma edição de vídeo e áudio, e a publicação disso, né, a transmissão desse material. Se você estiver na década de 90 no linear ou hoje em dia no não linear, os processos são os mesmos. O que a gente notou, na verdade, é que a pós-produção, o pessoal de produtoras, na verdade, arriscou um pouco mais e foi para essa linha da pós-produção há pelo menos 10 anos antes da linha do broadcast. E a gente acredita que por um único e simples motivo, que o broadcast não foi anteriormente, porque funcionava. Então, sempre funcionou. Fazer uma troca para um sistema desse realmente requer muito cuidado. Tá? Bom, a gente evoluiu um pouquinho aí da década de 90 para cá, quando a gente começou a trazer os primeiros sistemas, porque a CAS, mesmo há 25 anos, a gente enfrentou aí uma descrença do mercado no início, porque, por conta dos sócios, a decisão foi fundar uma empresa de broadcast, mas que nunca vendesse VT ou câmera. Hoje em dia é bem fácil falar isso, mas há 25 anos atrás, você pensar não vender VT e câmera no mercado do broadcast era uma loucura, né? Então, na década de 90, a gente trouxe os primeiros editores de vídeo, e esses editores de vídeo, como a nomenclatura pessoal conhece, mais como ilha de edição, principalmente porque ficavam completamente isolados mesmo do resto do mundo, você não tinha nenhuma interligação com nenhum outro sistema. Até porque não existiam nenhum outro sistema, mas aí as próprias ilhas de edição isoladas mesmo. Enfim, na virada do século, no ano 2000, foi quando começou a surgir os primeiros servidores de armazenamento, servidores de playout. Esse tipo de servidor facilitou muito, enfim, todo o workflow, né? E isso trouxe diversas facilidades e velocidade, mas, ao mesmo tempo, muitos problemas, porque alguns itens ficaram esquecidos. Se a gente pensar um pouco num sistema de broadcast completo, desde ingest até playout, no início de 2000, você procurava a melhor solução, e aí você procurava exatamente um fabricante para poder fazer para você essa parte da lente ao transmissor. Então, sempre ficavam fechados exatamente num fabricante. Como vocês sabem, a Avid é o nosso carro-chefe no Brasil. A gente tem, enfim, dezenas de sistemas desse estilo instalados no Brasil. Esse ano a gente está prevendo chegar na marca de 2 petabytes de storage online instalados no Brasil. Então, mas existem N fabricantes. E qualquer fabricante, nessa época, você indo do ingest ao playout, era um casamento. Um casamento que você tinha com esse fabricante. E, bom, eu não tenho essa experiência ainda, mas normalmente o divórcio é muito caro, né? Então, qualquer coisa nesse sentido é meio complicado. Ainda mais seguindo a tendência da América Latina, de que é difícil a captação de recursos. Quando você consegue captação de recursos especificamente para um fabricante ou um projeto, você não consegue juntar vários fabricantes dentro do mesmo projeto. A legislação de importação complica. Então, fica muito mais fácil você ter um dedo para você apontar para uma pessoa só, e por isso você ter do início ao fim dentro com apenas um fabricante. Tá? Mas nenhum fabricante é melhor em tudo. A gente pode comparar isoladamente peças dentro de um workflow, por exemplo, um servidor A
é melhor do que o B, o editor de vídeo da Avid é o melhor que tem no mercado, mas quando você junta todas as peças de um sistema só, você percebe que alguns pontos ficaram falhos, tá? E um grande parte do sucesso da Avid aqui no Brasil é que o workflow, sim, funciona perfeitamente do início ao fim, mas tem algumas lacunas que podem ser preenchidas, como todo mundo tem, como todos os fabricantes têm, tá? Então, essa história de você estar amarrado a um fabricante só é que a gente quer passar agora, porque quando você entra em 2010, você tem uma plataforma muito grande de contribuição, de distribuição, e é impossível ficar tudo na mão de apenas um fabricante para ele poder tocar todas essas funções, tá? Bom, então, a pergunta que a gente tinha feito no início, né, então será o fim do broadcast? Não, claro que não. Mas a gente precisa repensar isso um pouco. Precisa repensar porque hoje em dia ninguém mais pode até fazer, enfim, mas ninguém quer mais ficar fazendo 100% uma contribuição de uma afiliada para a cabeça de rede via Embratel, via micro-ondas. Muito mais fácil, muito mais barato você fazer para um FTP ou algo nesse sentido. Então, na verdade, assim, a ideia hoje não é só a parte de contribuição, mas também de distribuição. Então, você produz uma vez para distribuir N, isso é um clichê hoje em dia, mas que é a pura verdade. Você não tem como você deixar apenas produzir uma vez para apenas botar no transmissor e acabou. Não, você tem todo um processo de distribuição que pode ser muito mais rentável para qualquer empresa. Com o acesso da internet, todo mundo pensou que as grandes emissoras fossem criar os seus portais para colocar a programação no ar no portal, mas, na verdade, isso se mostrou um processo muito maior de contribuição dos espectadores para a emissora do que da emissora para o cliente, né? A pessoa que está assistindo. Então, muitas emissoras, muitas empresas tiram muito proveito disso, né? De não só distribuir via internet ou via qualquer outro meio, mas também de receber contribuições de grande porte. Tá? Mas o problema que a gente vê hoje, como eu falei, é a parte dos codecs, né? Você tem N tipos de codec, né? Um codec, uma variedade muito grande. Então, como administrar tudo isso, como contribuir com todos os sabores, os flavors de codec que nós temos hoje, como receber todos eles e conseguir ser útil de alguma forma, né? Então, a parte de transmissor não vai acabar. Continua lá, como a gente sempre sabe. Mas essa parte de distribuição precisa ser repensada. Precisa ser colocada de uma forma melhor para que você possa aproveitar muito mais o seu conteúdo. Tá? Você pode imaginar vocês uma transmissão broadcast de um show ao vivo e quantas pessoas não estão nesse show ao mesmo tempo no Twitter, no Facebook, mandando informações que podem ser utilizadas também no sistema. Então, hoje é uma febre, Twitter e Facebook, então é muito mais fácil você receber contribuições dessa forma. E a pergunta é o que mudou lá da década de 90 para cá, agora? O foco em produto, o que seria o foco em produto? Melhor VT, melhor câmera, o melhor editor linear ou não linear. A gente passou isso para um foco de soluções. Qual é a melhor solução? O que atende melhor ao que a minha empresa precisa? Em segundo, a parte de arquitetura proprietária, a gente pensa que não é a gente brinca, não é o se, é o quando toda empresa precisa ser aberta. Não ser aberta apenas mercadologicamente, né, para atender um nicho exato do mercado, mas ter uma arquitetura aberta para que ela possa, de fato, contribuir com o workflow que nós temos hoje no mercado. Então, não é apenas para atender a fabricante A ou B, para que eles possam integrar seu sistema, mas sim a todos, né? Que cada um tem a sua necessidade de uma forma diferente. Tá? E os fluxos seriais, né? O que seria o fluxo serial? Seria capta, edita, grava, enfim, e transmite. E isso está sendo substituído por distribuição de multiplataformas simultaneamente ou não.
tá? Obviamente, você continua com o transmissor, distribuindo, às vezes não é um conteúdo que você queira distribuir em outras plataformas, mas que seja disponível isso para vocês. Tá? Bom, o que a gente vê de futuros de workflows é essa parte de virtualização, de web, cloud. A gente fica pensando o que vai acontecer exatamente com os workflows. Porque quando você pensa na parte de edição, uma edição de vídeo, um workflow de produção, você tem, voltando, tem a captura, a edição, uma finalização e a disponibilização para transmissão. Mas tem muita coisa que fica para trás. Por exemplo, o áudio. O áudio, em termos de pós-produção, é uma coisa vital. Você tendo... essa semana eu assisti uma palestra do pessoal da Adobe, onde vários produtores de Hollywood dizem que, para eles, 60% do áudio do filme é um áudio bem feito do que o próprio filme. Então, você tem um áudio no sistema de pós-produção de uma novela e, vamos lá, que isso acontece quase que todo dia, porque eu vivencio isso. Em cima da hora, o diretor resolve mudar aquele capítulo, então você precisa voltar todo o processo do workflow para poder fazer a edição do áudio novamente. Se você não tiver um workflow bem feito de áudio, com certeza isso só vai funcionar na boa vontade dos editores ou na correria mesmo, na pressão. Não seria porque o sistema lhe proporciona você fazer isso da melhor forma possível, mais rápido possível. Bom, já que a gente está falando aí de novela, um dado interessante, não existe um pixel, um frame sequer de novela que vai para o ar hoje no Brasil sem ter feito a correção de cor. Nenhum. Então, aquele mar azulzinho, a grama verde, sempre passado numa correção de cor. Só que, imagina uma produção de novela onde, na mesma cena, infelizmente, você teve que gravar em 2 dias seguidos, né? Mas um dia você estava com o céu nublado, outro dia estava um sol. Como é que você trabalha dessa forma? Muitos equipamentos hoje, principalmente câmeras e iluminação, você tem metadados muito importantes que não são utilizados na pós-produção. Metadados de informação de temperatura de cor, enfim, metadados que possam ajudar, se tivessem integrados no sistema, possam ajudar todo o processo de pós-produção, principalmente o colorista lá no final. Ele sabendo o que aconteceu, ele consegue, facilita muito o processo de trabalho dele. Tá? O que a gente, enfim, metadados de câmeras, de iluminação, que tem inserido nisso. A distribuição inteligente, antigamente a gente foi muito procurado para, olha, eu tenho um produto X e eu preciso disponibilizar na internet em WMV. Eu preciso disponibilizar esse mesmo item num FTP para ser feito um download para um iPod. Sempre funcionou direitinho, mas olha o trabalho que você tem de produzir uma vez e ter que distribuir isso em N formatos, mas sem saber os formatos. A distribuição inteligente que a gente pensa hoje e que já está em prática, existem N ferramentas no mercado para isso, seriam ferramentas que você tem um mezanino, onde você tem a sua produção inicial, o seu formato padrão da casa, e conforme a requisição dos clientes, se é web, se é iPhone, se é Android, o sistema converte de acordo com o cara. Não converte antes desse processo inicial, porque você tem perda de tempo, você tem perda de storage para poder armazenar isso tudo. Então, é distribuído conforme a solicitação de cada um desses clientes. E, baseado nisso, o Media Tracking, o que seria isso? Quando as pessoas solicitam esse material, você consegue ter a noção exata de para onde que esse material está indo. Hoje, em intervalos de vertical do seu vídeo, você pode colocar marcas d'água que são traqueadas em qualquer lugar do mundo, inclusive YouTube, para você saber quantas vezes esse seu vídeo passou. Então, quem solicitou, em qual formato foi solicitado. Então, você consegue ter essa informação via o Media Track. Bom, só recapitulando um pouco, a gente falou do custo de transição para Filebase, o drama dos codecs, nearline, arquivamento e contingência, e custo de armazenamento. Tá? Devido a uma série de junção de fabricantes que a gente sabe, enfim, que acontece no mercado, por exemplo, a Avid há pouco tempo atrás comprou
a Blue Order, que é de Media Asset Management, comprou a Pinnacle, a IMC comprou a Isilon, né? Você tem vários fabricantes que um compra o outro, mas dessa forma que acaba acontecendo. Diversos profissionais, engenheiros, desenvolvedores, acabam perdendo seus empregos porque é difícil para cada empresa manter 2 centros de desenvolvimento. Só que esses pequenos desenvolvedores são especializados em cada área. Então, tem uma pessoa especializada em storage. Ele consegue se juntar com outras pessoas especializadas em storage e fundar a empresa dele especificamente para isso. Então, que nós falamos na busca de novos parceiros, de busca de novas soluções, a gente foi atrás dessas empresas que são não fortes aqui no Brasil, mas são fortes em Europa, principalmente, e conseguir preencher essas lacunas, para preencher essas lacunas, que aquele workflow que a gente falou no início, de um fabricante só, do início ao fim com um fabricante só, com essas pequenas empresas a gente consegue preencher as lacunas. E isso a gente consegue atingir 2 vantagens, né? Software customizado, de acordo com o jeito que você precisa, né? A sua empresa precisa que funcione da seguinte forma, A, B, C. Esse fabricante, por ter mais facilidade, fabrica da forma que você necessita. E o custo, porque o custo de desenvolvimento dele é menor do que grandes corporações, então acaba refletindo isso no custo final para vocês. Bom, a gente vai ver alguns exemplos de workflows que a gente pensa. Não falar exatamente de plataformas específicas, mas sim de solução, de como pode ser feito. Tá? Bom, normalmente existe uma grande preocupação das pessoas que trabalham com mídia, com sistemas de produção desse porte, que tem medo de perder mídia. Nenhum sistema de edição hoje, de nenhum fabricante, você perde mídia. Na verdade, você perde metadado. Você perde a informação, o apontamento para onde essa mídia está guardada. Tá? Então, a gente pensa que o metadado hoje é mais vital do que a mídia, porque dependendo da mídia você consegue recapturar ela. Mas se você perde o metadado, por exemplo, de um projeto de um cinema, de um filme, você tem que refazer o filme todinho. E você tendo o metadado, você recaptura o vídeo. Então, a gente pensa um pouco mais nisso. Então, a preocupação não está na mídia, a preocupação está no metadado de informação desde a entrada até a saída desse material. A gente vê aqui um workflow de ingest de camcorder, baseado em arquivos, né? Tanto Sony quanto Panasonic, enfim. O que o sistema faz? O sistema ele pega as informações, pode gerar até 3 resoluções simultâneas, então ele pega tanto a alta quanto a baixa dessa mídia, salva no seu servidor online e o metadados vai para o servidor de Asset Management. Tá? Aqui a gente está falando do sistema do Interplay da Avid e o ISIS, que é o Storage online, para você poder ligar com seus editores de vídeo. Tá? E baseado nessa ideia do ingest, a gente tem N possibilidades de montar workflows de trabalho. Tá? Você tem um workflow, por exemplo, baseado em template. O que seria isso exatamente? Baseado em template é para evitar o erro humano. Você consegue fazer um tracking de mídia, por exemplo. A produção A trabalha com ID de 1 a 10, no início de cada tape ID de 1 a 10. Então, o sistema, como ele está com um template já armazenado nele, no momento que ele recebe essa mídia e ele sabe que é o tape ID de 1 a 10, ele salva na produção A. Ou assim sucessivamente na produção B ou na produção C, ele entende isso automaticamente e evita de que você mande mídia e metadado para a produção errada. Tá? Bom, aqui a gente também tem, baseado também no mesmo sistema, com N produções que você possa ter, N sistemas de armazenamento, porque grande parte da mídia que nós temos hoje na nossa produção não é apenas baseada em camcorder, em XDCAM, em P2. Você tem uma grande parte vindo de afiliadas, você tem uma grande parte vinda de contribuição. Tá? Contribuição essa pode ser interna, tá? Promoções, gráficos, algo que foi criado internamente,
ou você tem contribuições externas. Só que as contribuições externas, como a gente tinha falado, a gente sofre aquele drama do codec. Você tem iPhone, iPods, Android, enfim, GoPro, N formatos que... Como é que o sistema trabalha nessa hora? Ele recebe essa mídia e, obviamente, você precisa ter o codec específico, né, autorizado pelo fabricante do codec. E, dependendo de onde essa mídia cair, vou dar um exemplo que a gente chama de hot folders, ou watch folder, que é o tradicional. São pastas que são criadas dentro do sistema e, dentro dessas pastas, todo o template já foi criado. Por exemplo, a pasta número 1, ela vai receber toda a informação que for de contribuição de telespectadores via câmera celular. Então, ela já sabe que tudo que cair ali dentro, não importa o formato, ela vai converter num padrão de trabalho da emissora X e vai disponibilizar no servidor XA. Tá? O Watch Folder 2, ele vai ter contribuições de afiliado. Então, essa contribuição de afiliado já trabalha num outro formato. Tem que ser disponibilizado num outro formato. O que cair dentro dessa pasta das afiliadas, ele vai converter e vai disponibilizar exatamente no servidor que lhe convém. Então, isso facilita muito o processo, é um processo automatizado, não precisa de monitoramento, o próprio sistema tem toda a capacidade de avaliar a mídia, então facilita muito esse processo. Tá? Aqui a gente tem parecido, mas parecido a parte de ingest, mas é banda base, tá? Toda a parte de captura de sinais de satélite, a própria câmera direto, VT. Então, você ter um HD SDI, N canais, dependendo de quanto sistema você coloque, até 3 resoluções simultâneas. Então, você pode disponibilizar isso facilmente para o pessoal trabalhar. E não só isso, algumas facilidades que o sistema proporciona, por exemplo, um termo chamado Edit While Ingest, que é editar enquanto está sendo feito o ingest. Isso é muito utilizado, a gente tem utilizado muito aqui no Brasil, principalmente em jogos de futebol, onde você está na emissora, está recebendo o sinal, está entrando no sistema, o sistema, 15 segundos depois que começa a fazer essa captura, ele disponibiliza para o editor de vídeo, obviamente, os frames que já estão disponíveis, você vai dando um F5 lá, um refresh, ele vai te dando mais pedaços do vídeo, mas isso é bom que a pessoa já pode ir montando, por exemplo, os melhores momentos do jogo, dentro do editor linear, com todas as ferramentas possíveis de pós-produção. Então, isso facilita muito, sem precisar fechar o clipe para depois ele começar a trabalhar. Então, isso agiliza muito o processo de edição de um jogo de futebol, por exemplo. Tá? Outras soluções, em termos de ingest, para acelerar esse processo, ingest externa, hoje é muito utilizado, talvez vocês conheçam os cartuchos da Tandberg RDX, são cartuchos extremamente rígidos, o fabricante assegura que se ele cair de altura de 1 metro, num concreto, não há menor dano ao disco. Os discos podem ser spinning disc, né, discos tradicionais, ou pode ser SSD, em termos de velocidade. Podemos ir a 1 tera por disco, e esse 1 tera te dá capacidade de 15 horas, por exemplo, em XDK HD50. Então, você está por canal de vídeo, né? Então, você está numa externa, gravando um jogo, ou fazendo uma gravação num campo, alguma coisa nesse sentido. Esse sistema te dá a liberdade de você gravar tanto no servidor quanto nos cartões. Tá? E, além do backup, obviamente, você tem um processo mais ágil em termos de edição. Em termos de workflow, como é que isso funcionaria? Você fez essa captura na externa, tanto no disco quanto no disco externo, quanto no servidor. A van, por exemplo, retornar a base, ela pode transferir toda a mídia para dentro do servidor de pós-produção, e esse servidor fala com toda a edição. Caso precise, num momento de correria, você bypassa o servidor de produção, podendo pegar o cartucho e ir direto na ilha de edição e editar direto de dentro do cartucho. Então, isso, dependendo da velocidade, dependendo da urgência, isso facilita bastante. Tá? Ou você ter múltiplos cartuchos ligados num editor de vídeo apenas, e dele você consolida a mídia dentro da produção a qual ele pertence. Tá? Não é uma edição, mas consolidando a informação desses múltiplos cartuchos.
Bom, aqui é apenas uma ilustração de um workflow que a gente tem implementado no mundo todo. Quando a gente fala de alta resolução, a gente brincava ali atrás agora, porque a alta resolução em XDK HD50 é um pouco diferente para a gente, porque a gente faz projeto onde XDK HD50 é a baixa resolução, e a alta resolução a gente trabalha com 440 megabits. Então, isso produção de cinema, produção de novela. Então, um sistema de ingest, o que isso impacta, né? Você precisa de um storage muito grande para esse 440, para armazenar principalmente a parte bruta. Então, você recebendo esse metadado, enfim, essa informação via file ou via HD CDI, o sistema disponibiliza no Nearline a alta resolução, né, a 440. No servidor de produção, ele disponibiliza a baixa, que nesse caso é XDK HD50, por exemplo, e é feito todo o workflow de pós-produção, a partir do servidor de produção com XDK HD50. Então, é feita a edição de vídeo, edição de áudio. A partir dali da edição da baixa resolução, é gerada uma lista de corte tradicional, vai para um servidor, essa lista de corte vai para um servidor que a gente chama de Media Retriever, que disponibiliza a alta resolução apenas da lista de corte para o editor de finalização, para quem vai editar o 440. Porque você jogar toda a matéria bruta para dentro de editores offline, em 440, para editar é praticamente impossível, porque você não tem banda hoje para trabalhar com isso. É muito, muito alto essa taxa. Então, é transferido e consolidado localmente nessa finalização somente a lista de corte. Então, isso em termos de fluxo de trabalho, que antigamente, quando chegava nesse ponto, o que era feito? Volta todas as fitas, entrega para o finalizador, para ele recapturar tudo de novo, local, para que ele possa editar somente essa finalização. Então, isso virou um workflow tapeless total e tem facilitado bastante essa tarefa, né? E aqui, por último, é apenas um slide que a gente criou, que é para mostrar o que a gente pensa. Na década de 2000 para cá, né, no início dos anos 2000 para cá, a história de um fabricante apenas, do início ao fim, tem tornado nisso. Então, você tem hoje múltiplos fabricantes, de todas as pontas, desde o ingest até o playout, até o LTO, você tem múltiplos fabricantes falando entre si e proporcionando, obviamente, uma velocidade de trabalho muito maior. Tá bom? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado a todos, boa noite.